Amém. Bom dia, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia tão especial, porque hoje os nossos cultos são cultos da família. E a família é um tema muito importante para mim, porque falar sobre família é algo que eu oro, é algo que eu amo, é algo que eu acredito. Então eu fiquei muito feliz quando eu fui escalada para estar aqui com vocês, falando desse tema tão especial que é família. A família é uma criação de Deus, foi ideia dele. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao caminhar com Jesus ao longo desses anos, é que família é projeto de Deus, mas é responsabilidade do homem e da mulher. E o mais interessante quando falamos de família é observarmos que Deus criou o projeto homem, mulher e filhos a partir de quem Ele é. Porque tudo que Deus é, Ele projetou para que a família fosse. Por exemplo, o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E isso fica provado na existência da Trindade Santa, onde Deus se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Deus Pai se relaciona com o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E da mesma forma saudável que a Trindade Santa se relaciona, Deus também estabelece que homem, mulher e filhos devam se relacionar assim. Nós não fomos criados para um relacionamento qualquer. Não é se relacionar de qualquer jeito. Deus, Ele nos deixou um modelo, e esse modelo deve ser o nosso relacionamento dentro do nosso lar. E assim como a Trindade, ela nos deixa valores fundamentais que devemos ter para que a nossa família seja uma família de sucesso. E a primeira coisa que eu aprendo com a Trindade é que eles sempre agem em unidade. E eles também nos ensinam que um sempre busca a glória do outro. E que apesar deles agirem de maneiras diferentes, de terem papéis diferentes, eles possuem o mesmo valor e a mesma importância. E é essa mesma relação de união, de honra, de cuidado que o Senhor deseja que nós tenhamos entre marido, mulher e filhos. O projeto foi criado por Deus para ser bem sucedido, mas para que isso aconteça, Deus nos deixou um manual, que é a sua palavra. E é onde nós encontramos os direitos, os deveres e as responsabilidades de cada membro que faz parte desse plano chamado família. E eu quero começar pelos homens. Deus deixa para vocês, homens, as seguintes responsabilidades. Em Efésios 5:25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia, ela exige do homem um amor de sacrifício. Um amor que não é um amor qualquer. É amar com um amor que protege. Um amor capaz de renunciar, que não abre mão do seu bem-estar pelo bem-estar dela. É um amor que provê, um amor que cuida, que protege, porque foi com esse amor que Cristo amou a sua igreja. E o amor que Deus exige do homem é um amor mais profundo do que o amor de nós por eles. É um amor capaz de dar a sua vida em favor da sua esposa. E Deus também confia ao homem uma missão muito importante que ele deve exercer dentro do seu lar. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, Paulo diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo.
Deus entregou ao homem o sacerdócio do seu lar, a responsabilidade de ser o cabeça da esposa, dando-lhe a missão de governo, a missão de ser o líder da sua casa. Mas como Deus ele é intencional e perfeito em tudo que Ele faz, Ele deixa registrado na sua palavra como deve ser esse modelo de governo, como deve ser a liderança do homem sobre a esposa e sobre os filhos. E em Marcos, no capítulo 10, no versículo 42, Jesus estava conversando com seus discípulos sobre autoridade, governo e liderança. E Jesus ensina aos seus discípulos como eles deveriam liderar e governar. E a palavra diz assim: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus quer ensinar a todos os que são autoridades, a todos os que têm o papel de governo, um modelo de liderança saudável. E a primeira coisa que eu aprendo com a liderança de Jesus é que o líder, ele tem que ensinar, mas ele também tem a missão de servir os que estão ao seu redor. O líder é aquele que deve dar limites, ele deve exortar, disciplinar, mas ele também tem que amar e tem que cuidar. O líder, ele deve exercer o governo, dando direção, dando destino aos seus liderados, mas jamais deve oprimi-los. E o líder, ele deve oferecer o melhor lugar, tendo em suas mãos a oportunidade de honrar os que estão ao seu redor. Deus, ele criou o homem, a mulher, deles geraram filhos, estabelecendo assim a instituição mais sagrada e importante da terra, que é a família. E dentro dessa família, ele constituiu o homem para transmitir segurança, provisão, amor e para dar direção aos membros da sua família. E é esse o modelo de liderança que Deus criou para você, homem. É essa a missão que Deus lhe confiou, homem. E em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser a coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Esse texto nos prova que aqueles maridos que não tratam bem as suas esposas, eles não têm apenas um problema relacional dentro do lar, mas eles também têm o seu relacionamento com Deus interrompido, porque as suas orações são impedidas. Por isso, homens que me escutam, eu lhes faço uma pergunta: vocês amam Jesus? Vocês creem na palavra de Deus? Porque se a sua resposta for sim, eu lhes sugiro que expressem o seu amor a Deus, exercendo o seu papel de governo no lar, cuidando, honrando e dando direção para a família que Deus te confiou. E eu quero citar o exemplo de um homem na Bíblia que não exerceu o seu papel dentro do lar, e que isso lhe custou uma família fracassada. E o seu nome é Ezequias.
Ezequias foi um rei que temia a Deus e ele agia com justiça. Ele tinha muita fé. Foi um rei que quebrou os altares de adoração a ídolos, que estabeleceu a fé no Deus único. Ele tinha muita fé, ele alertava o povo sobre a consequência do pecado. Ele alertava ao povo do quanto o pecado desagradava a Deus. Esse rei, ele tinha uma vida espiritual saudável. Ele tinha muita fé. Ele via milagres acontecer. Ele falava com Deus e Deus o escutava. Mas houve um tempo em que Ezequias adoeceu gravemente e Deus lhe mandou um recado através de um sacerdote. E o recado dizia o seguinte: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E nesse texto, Deus deixa claro que Ele é um Deus de gerações. O Senhor nos revela através desse texto que a sua preocupação não é apenas com a nossa vida individual, espiritual, mas que a sua preocupação é com a vida espiritual da sua família, daqueles a quem Ele te confiou. Ezequias, ele tinha uma vida que agradava a Deus, mas o recado era claro: coloque a sua casa em ordem. E a palavra casa na Bíblia não se refere à casa construída de tijolos, mas se refere à família. Quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é eu e minha família. Então, o Senhor, Ele estava preocupado com a vida espiritual da geração de Ezequias. Sabe, irmãos, essa passagem precisa mexer aqui dentro de nós. Ela precisa nos fazer questionar: a minha casa está em ordem? A minha família se relaciona com o Senhor? Porque se esse é um assunto com o qual Deus se importa, nós não temos o direito de ignorar e de não nos importar. Deus, Ele é um Deus abençoador. E ao lermos a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que as promessas e que as bênçãos do Senhor não estão voltadas para nós apenas como um indivíduo, mas as bênçãos do Senhor é para a família. Por exemplo, em Atos 16:31 diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e você e toda a sua casa, a sua família. Quando Deus faz uma aliança com Noé, Ele faz aliança apenas com Noé, mas quando o dilúvio vem, Deus salva Noé e a sua família. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Ele diz para Abraão: eu darei à sua descendência esta terra. Em Salmos 37:25 diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, Deus é um Deus de gerações. É um Deus que está muito preocupado com a nossa descendência. E isso fica provado quando o Senhor pede que Ezequias coloque a sua família em ordem. E o texto também revela que o rei Ezequias, quando ele soube que ele ia morrer logo, a Bíblia diz que ele se volta para a parede, que ele chora, que ele clama por misericórdia ao Senhor, que gera dentro dele uma profunda tristeza, e que ele pede a Deus para que lhe acrescentasse anos de vida. E a Bíblia diz que Deus deu 15 anos a mais para esse rei. Glória a Deus deu o que Ezequias pediu. Mas e o que Deus pediu ao rei? O rei não foi capaz de fazer a única coisa que o Senhor lhe pediu. Deus trouxe apenas uma advertência para o rei: você está perto de morrer, e há uma preocupação, Ezequias, com a qual você deveria se importar.
E a preocupação sinalizada por Deus era de que a família de Ezequias estava perdida e que precisava ser colocada em ordem. Porém, mesmo com essa exortação, com essa direção, com esse pedido de Deus, Ezequias ainda viveu 15 anos falhando com seus filhos. Se Ezequias viveu uma geração de grande avivamento, a próxima geração, a do seu sucessor, a geração do seu filho Manassés, foi uma geração que viveu um afastamento de Deus, um grande envolvimento com o mal. Se o rei Ezequias tivesse escutado o Senhor e lhe obedecido, ele teria impedido a perdição na sua geração. Sabe, irmãos, eu aprendo com essa passagem que nós precisamos vigiar as nossas orações, porque nós não podemos ser um povo com o coração de Ezequias, que só ora pensando em ser atendido por Deus, mas que quando escuta o Senhor falar, não está disposto a obedecer aquilo que o Senhor nos pede. A Bíblia diz que Ezequias viveu mais 15 anos, mas ele viveu esses 15 anos voltado para o ego, para o reino, para as suas necessidades, para as suas vontades, e assim ele deixou de lado a sua família, ele não colocou em ordem a sua casa, e isso lhe custou a vida dos seus filhos. O rei não inseriu na sua geração os valores celestiais que ele carregava. Ele não corrigiu seus filhos quando era preciso. Ele falhou na missão de ensinar os filhos a amarem a Deus. A Bíblia diz que Manassés, filho de Ezequias, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E ele foi considerado um dos piores reis que Jerusalém já teve. Manassés chegou a queimar o filho vivo em sacrifício a deuses. Ele praticava adivinhações, consultava espíritos. A geração de Ezequias teve um reino na terra de glória, de riquezas, mas perdeu o reino dos céus. Homens, sejam presentes no lar de vocês. Pai, não cometam o erro desse rei. Irmãos, nós não podemos falhar com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque eles precisam receber a bênção maior que existe, que é viver a eternidade do lado do Senhor. E conduzir os filhos nos caminhos do Senhor é uma grande responsabilidade que nós recebemos. Apresentar aos filhos o caminho, a verdade, a vida é uma missão que o Senhor entregou a nós. E chegará o dia que nós estaremos frente a frente, face a face com Deus, e Ele nos perguntará: o que você fez com a herança que eu te dei? Porque os filhos, igreja, são a herança que o Senhor nos deixou. E eu queria falar algo para vocês: filhos não nascem sabendo. Crianças têm espírito, que tem fome e sede de Deus, assim como o seu. O espírito não tem idade. As crianças, os jovens, precisam ser ensinados, lapidados, assim como as flechas são esculpidas nas mãos do arqueiro. Os pais são os arqueiros e os filhos são as flechas. E a responsabilidade de dar o destino para cada flecha está no poder das mãos do arqueiro. Nós estamos passando pela estrada da vida, irmãos, e como pai e mãe nós estamos deixando pegadas que os nossos filhos seguirão. E eu te pergunto, eu quero que você reflita: você gosta dos rastros que o seu filho está seguindo? Existe um ditado que diz assim:
as suas atitudes gritam tanto que ninguém consegue ouvir o que você está tentando dizer. Irmãos, as nossas atitudes sempre vão falar mais do que as nossas palavras. Por isso nós precisamos decidir ser um exemplo a ser seguido dentro da nossa casa. E agora eu quero deixar um recado para as mulheres. A orientação que o Senhor deixou para nós. Em Efésios 5:22, diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Infelizmente, a maioria das pessoas possuem uma ideia errada sobre submissão. Mas quando Deus estabelece esse princípio para a mulher, Ele quer proteger a família e não destruir as mulheres. Quando o Senhor estabelece que a mulher deve ser submissa em tudo ao seu marido, é porque Deus sabe a criaturinha abençoada que Ele criou, que somos nós. Ele sabe do nosso temperamento, da nossa altivez. Ele sabe que a gente ia querer mandar nos nossos maridos. Ele sabe que nós iríamos querer que tudo fosse do nosso jeito. Então o Senhor nos conhece. E Ele sabe que a mulher teria dificuldades para respeitar o marido. Portanto, para que a união do casal, o bom relacionamento no lar fosse protegida, o Senhor estabeleceu que a mulher, por amor a Deus, deveria renunciar ao seu eu e se submeter ao seu marido, porque só assim, em submissão ao Senhor, é que nós conseguimos honrar e respeitar os nossos maridos. A submissão, mulheres, não deprecia o valor da mulher. As feministas logo ficam iradas, se levantam para dizer que a Bíblia é machista. Afinal, a mulher foi criada depois do homem. Mas e o homem que foi criado depois do bicho? Nós não somos inferiores ao bicho, somos. Eu quero mostrar para vocês como Deus enxerga a mulher. A mulher, ela foi criada bem no final de todas as coisas. A mulher é a coroa da criação de Deus. Ela vem antes do Shabá, que é o dia do descanso. A mulher, ela foi criada por Deus com o privilégio de gerar vida, de gerar outros seres humanos. E a Bíblia diz que para a criação do homem, Deus falou: façamos o homem. Mas quando Ele foi criar a mulher, Ele disse: desta costela Deus formou a mulher. E na nossa Bíblia, que está no português, esses dois verbos, façamos com formou, podem até ter o mesmo significado. Mas se formos acessar essas duas palavras no hebraico, nós vamos ver que elas têm significados bem diferentes. Façamos o homem veio da palavra em hebraico yassá, que significa criar, fazer, manipular um objeto de barro. Mas a palavra formou a mulher. Ela veio do hebraico baná, que significa polida, esculpida, acabado com cuidado. É como se o homem fosse uma parede sem reboco e a mulher fosse uma parede rebocada, pintada e tudo mais. Então a Bíblia nos prova que Deus não é machista e que submissão não tem a ver com humilhações ou ser inferior ao homem, mas submissão tem a ver com estar na mesma missão do marido. Não é estar na frente e nem estar atrás, não é estar competindo ou disputando poder, mas é estar
auxiliando, impulsionando, ajudando o marido. E em Provérbios 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Deus, ele enaltece a mulher. Deus cria a mulher para completar o homem, para preencher aquilo que falta no homem. A mulher foi criada para dar sentido à existência do homem. Mulheres, esse é o nosso papel. Deus nos criou com uma única essência para sermos sábias. Mas então você me pergunta, por que a Bíblia cita a mulher tola? Porque a mulher tola é a mulher sábia fora do seu lugar de posição que Deus a criou para ser. E eu quero falar sobre uma mulher de Deus, que cometeu erros graves e que isso lhe custou a sua família. Essa mulher é Rebeca. Ela foi uma mãe que causou confusão e divisão no seu lar. E isso porque ela amava mais um filho do que o outro. Por causa da preferência por Jacó, Rebeca cometeu um outro grande erro, de motivar e ajudar Jacó, o seu filho preferido, a enganar o seu pai e a roubar do seu irmão gemelar Esaú a bênção da primogenitura. E quando Rebeca impõe a preferência por Jacó, essa mãe coloca um filho contra o outro. Rebeca, ela foi insubmissa ao seu marido porque ela lhe traiu a confiança. Ela pagou um alto preço por causa do seu erro. O seu marido Isaac ficou sozinho e envergonhado na velhice. Uma mulher que conseguiu o que queria, porém através de um plano maligno. De imediato, assim que Jacó recebe a bênção da primogenitura, Rebeca perde a presença do seu filho preferido, porque Jacó precisou fugir. E assim, ela nunca mais o viu. Rebeca roubou dela mesma a bênção de ver o filho Jacó se casar, a bênção de ver o filho Jacó ter filhos e ser avó, que dizem que ser avô e avó é tudo de bom.com. Dizem que é melhor ainda que ser pai e mãe. E Rebeca não teve isso. Rebeca prejudicou muito a vida de Jacó, porque ao fugir, Jacó perdeu a sua casa, a sua família, perdeu a consciência limpa, perdeu a decepção do pai, o ódio pelo irmão. Rebeca também prejudicou muito a vida do seu filho Esaú, porque agora Esaú foi movido pela rejeição, pela injustiça, e ele vivia dia após dia pelo desejo de se vingar de Jacó. E para afrontar Isaac e Rebeca, Esaú se casou com mulheres estrangeiras, uma relação com a qual Deus jamais aprovaria. Uma família toda destruída, fracassada, por causa de um erro de uma mãe, de uma mulher. E nós, irmãs, precisamos aprender com Rebeca. Precisamos aprender a respeitar a singularidade de cada filho. Precisamos amá-los mesmo nas suas diferenças. Precisamos aprender a honrar os nossos maridos e a confiar nas decisões que eles tomam. Nós, mulheres, não podemos permitir que a manipulação governe o nosso lar, a nossa vida, as nossas decisões. E para encerrar, eu quero falar do papel que o Senhor deixou para os filhos. E para os filhos, Deus deixou o seguinte mandamento, Êxodo 20:12: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa, vida na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. O único mandamento com promessa é esse. E nele Deus retribui para quem obedecer vida longa na terra. Não tem a ver, filho,
com você estar certo ou errado. Não tem a ver, filho, se você foi maltratado, humilhado, abandonado, rejeitado ou abusado pelos seus pais. Os pais, homem, mulher, marido, esposa, pai, mãe, foi criado por Deus para amar, para proteger, para dar direção e provisão para vocês, filhos. Porém, nem sempre acontece isso nos lares. Mas eu estou aqui para dizer que mesmo que os seus pais tenham errado com você, mesmo que os seus pais tenham tido atitudes erradas com vocês, vocês ainda estão debaixo do mandamento de que os filhos devem honrar e respeitar aqueles que lhes deu a vida aqui na terra. Por isso, filhos, perdoem os seus pais, perdoem pelos erros que eles cometeram até aqui. E eu quero deixar o exemplo de um filho na Bíblia que honrou seus pais e que recebeu de Deus sucesso e todo tipo de bênçãos. E o seu nome é Isaac. Isaac não se revoltou contra o seu pai Abraão quando ele percebeu que ele é quem seria o cordeiro oferecido em sacrifício. Isaac sempre honrou Abraão e Sara. Ele nunca questionou a fé dos seus pais. Ele praticou os ensinamentos deixados por Abraão e Sara. Isaac deu continuidade à fé que os pais tinham, e ele transferiu para a sua geração a herança que recebeu de Abraão. Em Gênesis 26, 13 e 14, diz assim: ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. 14. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Irmãos, nesta manhã, que vocês possam ir para casa, tendo compreendido que família é um lugar de relacionamentos, onde nós entramos não só com os nossos direitos, porque somos bons em exigir os nossos direitos, somos bons em argumentos para exigir o que queremos e o que precisamos, mas que vocês vão para casa com a consciência de que você tem os seus deveres e as suas responsabilidades. Que você reflita se você tem sido omisso nos deveres que Deus te confiou. Porque, irmãos, fé e família caminham juntos. Por isso, se nós consideramos que somos cristãos, nós devemos honrar a nossa fé, cumprindo o papel que Deus nos confiou, cuidando, amando, honrando, protegendo e priorizando a nossa família. Para a gente orar, em 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, se nós não cuidamos, principalmente dos da nossa casa, casa é família, nós somos piores do que os descrentes e nós negamos a nossa fé. Vamos ficar de pé para a gente orar. Existe uma canção, ela diz assim, eu não vou cantar senão vocês vão embora, mas ela diz assim: Senhor, não foi fácil te encontrar aqui, a minha filha está quase morrendo lá em casa, me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura a minha família.
vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura, mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus para você que está hoje aqui. Filho, eu estou indo lá em direção ao seu problema. Filho, eu estou indo lá, porque para mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, tem vida, tem vida, tem vida. Irmãos, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se você está sendo omisso no seu papel, mas eu queria que você colocasse diante de Deus. Feche seus olhos agora e apresenta para o Senhor os problemas que existem no seu lar. Comece por você, falando de você, falando da sua postura, falando do seu papel que o Senhor lhe confiou. Deus, eu te peço que nos dê sabedoria. Sabedoria como pai, como mãe, para colocar a nossa casa em ordem, Senhor. Senhor, ajude os filhos feridos, os filhos ainda machucados, traumatizados, irados. Assim como um dia o Senhor curou as feridas do meu coração. Quantas vezes eu desejei a morte do meu pai, que ele tivesse morrido no lugar da minha mãe, mas o Senhor resgatou o meu relacionamento com ele, e a glória da segunda casa ela é maior do que a da primeira, e hoje o meu relacionamento com ele ainda é melhor. Oh Espírito Santo, vai derramando uma unção de perdão, que os filhos perdoem os seus pais. Filhos, os seus pais lhe deram o que eles podiam dar de melhor. Talvez eles só repitam com você aquilo que eles receberam dos seus pais. Perdoem. Decidam sair daqui dispostos a obedecer um mandamento que vai te dar vida longa. Oh Senhor, que haja despertar nos filhos, que os nossos filhos anseiem por honrarem os seus pais, e que nós pais possamos transferir o bastão da nossa fé com excelência, com sabedoria, com graça, com temor. Que a nossa geração não venha ser como a geração de Ezequias, uma geração afastada do Senhor, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, pais ousados, corajosos, tementes, obedientes ao Senhor. E maridos, saiam daqui amando suas esposas como Cristo amou a igreja. Saiam daqui cheios de ousadia, sabendo que a tarefa da mulher é de te auxiliar, mas não é tarefa dela liderar. É sua tarefa. O governo é seu, o sacerdócio é seu. Senta na sua cadeira de autoridade e governe o seu lar, homens. Em nome de Jesus, governem com sabedoria, com amor, com temor, como Cristo governa a igreja. Não desistam, maridos, em nome de Jesus. E mulheres, mude o seu olhar para a submissão. Deixe o céu te mostrar quem o Senhor te criou para ser. Delicada, companheira, auxiliar, bendita somos nós. Oh mulheres, eu declaro uma unção de mulheres sábias, auxiliadoras e submissas, assim como o Senhor deseja que nós somos. E Senhor, que haja em nós a preocupação e o desejo de termos uma vida espiritual, mas também familiar em ordem. Essa é a minha oração, e eu abençoo a igreja